Amém. Então vamos lá, né? Vamos tratar hoje da questão do espiritismo, certo? O que a Bíblia, né? A Bíblia e o espiritismo, o que a Bíblia fala. Então nós temos bastante conteúdo aqui para tratar, mas lembrando que sempre quando a gente vai tratar numa live sobre esses assuntos, né? Nunca é um assunto na questão de esgotar o assunto, certo? Né? A gente não tem como esgotar o assunto numa live com tão pouco tempo, né? Tratar de assuntos que a gente tem tratado aqui são assuntos bem complexos, né? Então a gente tenta dar o máximo de informação nesse pouco tempo que a gente tem, certo? Então assim, tratando a questão da Bíblia e do Espiritismo. Hoje em dia, assim, a gente não lida muito com essa questão do espiritismo, pelo menos não da minha ótica, né? Hoje você lida muito mais com a questão do materialismo, a questão do relativismo, do que necessariamente com o espiritismo, pelo menos diante dos jovens, né? Alguns jovens assim têm mais se inclinado para a questão do budismo do que necessariamente com a questão do espiritismo, ainda, né, que a gente conhece muita gente que acredita na doutrina da reencarnação e esse tipo de coisa que envolve a questão do ocultismo, né? Ou da necromancia, tá ok? Então assim, vamos correr aqui para dar tempo então, amém? Então assim, vocês vão mandando alguma pergunta, algum questionamento em relação ao que eu estou falando, vocês podem ir colocando aí que o pessoal aí da comunicação vai estar anotando as perguntas e me manda aqui no WhatsApp, daí eu vou olhando aqui e na medida do que eu consigo aqui, vou respondendo a todos, ok? Então assim, o que é o espiritismo? Então da própria definição deles, né? Não sou eu quem está definindo isso, mas é a própria definição deles. Uma coisa interessante, assim, que a questão do espiritismo é dividido de duas formas distintas, assim, né? A gente não vai tentar tratar exclusivamente, assim, somente uma parte, mas as duas partes que diz respeito a ele. Então, por exemplo, ela é uma doutrina de cunho filosófico-religioso voltada para o aperfeiçoamento moral do homem por meio de ensinos transmitidos por espíritos desencarnados que se comunicam com os vivos, especialmente através de médiuns. Então, primeira questão, né, a primeira característica do espiritismo envolve essa questão, que é uma filosofia, uma religião que se inclina nesse tipo de inclinação ou esse tipo de busca. Buscar desses espíritos desencarnados um tipo de orientação para a evolução moral, né, para essa evolução espiritual, ok? Então isso é uma coisa interessante porque tem algumas coisas assim que vão, né, ter a ver com o cristianismo no aspecto de que eles então acreditam, né, de alguma forma na imortalidade da alma. Então isso está em comum acordo com o cristianismo, certo? Porque o cristianismo também é uma religião que acredita na imortalidade da alma, ou seja, que a alma humana ou o espírito humano, né, aí depende da pessoa se ela é dicotomista ou tricotomista, né, o que significa esses termos? O dicotomista acredita que o homem é dividido em corpo físico e o corpo etéreo, né? Então o etéreo seria a alma e o espírito que seriam a mesma coisa, certo? E o corpo físico, né? Os tricotomistas acreditam na existência do corpo, da alma e do espírito. Portanto, a parte etérea, que seria a questão da parte etérea do homem, a alma e o espírito seriam duas coisas distintas, certo? O espírito envolvendo mais a questão interna do homem, né? Verdadeiramente a questão etérea do homem, e a alma mais envolvendo as questões dos sentimentos, dos desejos, as questões mais ligadas ao nosso emocional. Certo? Então tem essa questão, essa característica de que eles acreditam realmente que você pode se comunicar com os mortos, né? Por meio de quem? Por meio dos médiuns, certo? Então os médiuns são essas pessoas que recebem esse dom de comunicação com esses espíritos desencarnados, ou seja, que já passaram pela morte. Okay? Então eles acreditam que você pode ter acesso
a esse tipo de relacionamento, de comunicação, de aprendizado que vem do mundo dos mortos, certo? Ok? A outra coisa também, a outra crença também que faz parte do Espiritismo é a crença na reencarnação, né? Então eles mesmos definem assim: a reencarnação, ela é uma prova da justiça de Deus que dá inúmeras oportunidades para o espírito se aperfeiçoar em vez de mandá-lo para o céu ou o inferno eterno, porque simplesmente nasceu em uma família que não lhe deu a educação adequada. Então eles acreditam que a reencarnação é uma forma mais justa de você compreender Deus, tá certo? Porque seria meio que injusto, por exemplo, né, um feto, né, que não teve oportunidade nem de existir, tá certo? Né? Então, alguma coisa, esse feto precisa ter uma segunda chance de nascer e existir. Uma criança, quando morre, né, ou mesmo o pouco tempo de existência do homem aqui, seria um tempo muito curto, muito pouco, para Deus simplesmente julgar essa pessoa e condená-la, ok? Então, no caso, seria esses processos de reencarnação. Então, o Espiritismo não acredita, não tem a crença no inferno, certo? Nem no céu, propriamente. Né? Acredita que a gente fica aqui evoluindo, né? Evoluindo nesses processos aí e por aí segue, ok? Então, o Espiritismo ele tem em comum com a fé cristã que ambos creem na imortalidade da alma, ou seja, que a alma sobrevive à morte, ponto, ok? Nisso, tanto o cristianismo quanto o espiritismo concordam, que a alma sobrevive à morte. Porém, o que as duas crenças diferem é a possibilidade de comunicação dos vivos com aqueles que morreram. Então, enquanto o espiritismo acredita que é possível eu me comunicar por meio de um médium com uma pessoa da minha família, por exemplo, que tenha morrido, né, o meu pai, por exemplo, né, um avô, sei lá, né, eles acreditam nisso. O cristianismo não acredita nisso. Então, na fé cristã, não é possível eu me comunicar com uma pessoa que já morreu. E a gente vai trabalhar, então, algumas coisas aqui, né? Algumas ramificações cristãs, por exemplo, como os adventistas, não creem na imortalidade da alma, no aspecto de uma consciência depois da morte, né? Eles acreditam que quando você morre, você entra num estado de dormência, né? A tua alma dorme, né? E não que você fica consciente no pós-morte, mas você fica lá numa espécie de dormência, né? Ok? Entendem, inclusive, que existe uma contradição entre a crença na imortalidade da alma e a crença na ressurreição. Então eles entendem assim que ou você acredita na imortalidade da alma ou você acredita na ressurreição. Eles não encontram muito sentido em você acreditar nas duas coisas, ok? Como o cristianismo ortodoxo, né? E as denominações evangélicas, de modo geral, acreditam, certo? Então eles entendem que isso é uma contradição de crenças, ok? Então eu não poderia acreditar na imortalidade da alma e ao mesmo tempo acreditar na ressurreição, porque eles não veem sentido. Por que Deus leva essa pessoa para o céu e depois volta aqui para ressuscitar para ir para o céu de novo? Eles não conseguem ver muita lógica nisso, certo? Então, mas isso daí é uma outra questão que a gente pode tratar numa outra live, que é a questão da ressurreição e por que eu creio, então, nas duas coisas sem ver nenhuma contradição em ambas, ok? E aí nós temos lá, queridos, eu queria falar uma questão assim muito perigosa em relação ao espiritismo, que é a questão da hermenêutica dos teólogos espíritas, certo? Eles não têm assim uma hermenêutica muito aprimorada no sentido de pegar e realmente entender o contexto de tudo aquilo que está sendo falado na Bíblia. Então eles utilizam muitos textos ali e extraem aquele texto assim do seu sentido original para tentar ele dar um ar de alguma coisa, né, voltada para a questão da possibilidade da reencarnação e da possibilidade da necromancia, né? Então a gente vai tratar alguns desses textos ligados a isso, mais a questão da necromancia, nem tanto na questão da reencarnação. Então, por exemplo, lá quando a Bíblia fala assim, Jesus fala assim, no céu há muitas moradas, né? E alguns interpretam isso de uma maneira assim que isso significa que há muitas reencarnações,
né, entendeu? Então, assim, na teologia cristã isso não faz o menor sentido, ok? Mas é a forma como esses teólogos, né, aplicam essa hermenêutica que, no meu ver, é uma hermenêutica furada, né? Não faz o menor sentido quando você lê o total do texto, e a gente vai trabalhar alguns textos aqui, ok? Antes disso, eu quero indicar alguns livros, antes que eu me esqueça, né? O principal que eu quero indicar para vocês é esse daqui, ó, Espiritismo segundo o Evangelho, do reverendo Caio Fábio. Ok? Esse livro aqui foi escrito lá nos anos 80 pela editora Press, Aba Press. Ok? Depois, do final da live, o pessoal vai colocar o nome dos livros aí embaixo, certo? Um outro livro também muito bom é esse daqui, ó, Nos Bastidores dos Espíritos, também do Caio Fábio, pela editora Betânia. Não sei se ainda publicam esses livros, tá, pessoal? Mas talvez você encontre em PDF para comprar, ok? Esse livro é muito bom porque ele conta a história de um cara chamado Heber Soares, né, que foi um dos grandes médiuns aí que existiu lá pelos anos 80, se eu não me engano, né, e fala do processo de conversão desse cara. Então, um livro muito legal, vale muito a pena você ler, ok? Inclusive, presentear talvez um amigo espírita, né? Presentear. Eu na época lá eu presenteei uma amiga minha espírita e ela veio a se converter por meio da leitura desse livro, ok? Um outro livro também muito bom é esse daqui, ó, Reencarnação, do Norman Geisler, ok? Muito bom esse livro. Você também não sei como é que tá, se ele está sendo ainda publicado ou não, tá ok? Pela editora Mundo Cristão, do Norman Geisler, que é um apologeta, né? Ele escreveu em parceria com outro autor aqui, que como é que é o nome dele? Yutaka Amano, ok? Muito bom, pela Mundo Cristão. Não sei se ainda publica, mas dá uma olhadinha lá. Um outro também muito bom, que provavelmente não está sendo mais publicado, queridos. Então, eu estou só indicando livros aqui, que eu nem sei se ainda está sendo publicado, mas dê uma procurada lá, talvez você encontre em sebo, né? A Rose até falou aí, algum sebo, em algum lugar aí, você pode, em PDF, às vezes você encontra. Que é esse daqui, ó, Entendendo o Oculto, do Josh McDowell e o Don Stewart, ok? É um outro livro também que trata não somente do espiritismo, mas todas as religiões que lidam com a questão do ocultismo. Então tem bastante conteúdo aqui, ok? Apesar de que tem uma parte aqui no que ele descreve o espiritismo, especialmente um texto que a gente vai tratar hoje aqui, que eu discordei da forma como ele visualizou, mas eu entendo que tem muita gente que entende esse texto da forma como ele entendeu, então não tem um problema com isso, certo? Aí ele que se vire lá para conseguir aplicar isso à revelação bíblica, certo? Vamos abrir lá em Hebreus, né, para Hebreus 9. Então, o que o Novo Testamento fala sobre reencarnação? Por que eu quero ir primeiro para o Novo Testamento ao invés de tratar o Antigo Testamento? Porque o Antigo Testamento não é uma revelação completa. Então, eu preciso do Novo Testamento, que é a revelação completa, para que eu tenha uma luz de como Jesus enxergava essa questão dos espíritos, como os apóstolos enxergavam essas questões dos espíritos, para que então, quando eu for olhar qualquer texto do Antigo Testamento que pode denotar algum tipo de necromancia, eu tenho essa base forte, que é o Novo Testamento, como fundamento, certo? Porque os dois não podem entrar em conflito. Então, Hebreus 9, a partir do versículo 25, diz assim... Nossa, eu peguei esses livros aqui, eles estão muito empoeirados, daí já começa a me dar um tipo de renite aqui, alergia à poeira, né? Diz assim: nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Ou seja, os sacerdotes tinham que entrar, né, todos os anos eles precisavam entrar lá e oferecer esse sacrifício, ok? Jesus não precisava ter todo ano, senão ele teria que fazer isso desde a fundação do mundo, tá certo? Né? Ele fez isso uma única vez e não como os sacerdotes faziam todos os anos, certo? Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez, ou seja, uma vez apenas se manifestou
para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então ele aniquilou o pecado por meio do quê? Por meio do seu sacrifício uma única vez. Ok? E, olha só, daí o autor de Hebreus, ele vai emendar isso. Jesus morreu uma única vez. Ele veio uma única vez, ele morreu uma única vez pelos pecados dos homens. Ele não era como os sacerdotes que tinham todo ano oferecer sacrifícios. Não, ele veio uma única vez. Ele morreu uma única vez. Ok? Jesus morreu uma única vez. E aí ele continua dizendo assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecados aos que o esperam para a salvação. Olha só, então, o autor de Hebreus está dizendo assim, olha, assim como Jesus morreu uma única vez, também os homens morrem uma única vez, certo? Jesus morreu uma única vez, os homens também morrem uma única vez, e aguardam depois dessa única vez em que eles morrem, eles aguardam o quê? O juízo. Então já começa aí a entrar em conflito com a doutrina da reencarnação, esse texto. Por quê? Porque a doutrina da reencarnação, elas não creem nesse juízo. Elas acreditam que a justiça de Deus vai dando novas oportunidades para essas pessoas, então essas pessoas reencarnam, morrem, reencarnam, morrem, reencarnam, morrem. Então Deus vai dando essas, infinitas chances para o ser humano ir reencarnando, porque entende que isso é a justiça melhor cabível dentro de Deus. Porém, o autor de Hebreus está dizendo o seguinte, olha, que o juízo acontece uma única vez. Quando morre, o que ele espera depois do que ele morre? Juízo. Então o juízo já acontece, de certa forma, na vida de todo aquele que morre. Por quê? Porque na teologia cristã, você tem lá que aqueles que morrem em Cristo vão para o céu e aqueles que morrem sem Cristo vão para o Hades. Uma outra live eu posso tratar essa questão do Hades, do inferno, do Gehenna, do Sheol, de outros termos da Bíblia que tratam essa questão desse lugar pós-morte. Mas não vai ser hoje que eu vou tratar isso. Então, o que o autor de Hebreus está falando é isso. Olha, só tem uma morte. Assim como Jesus morreu uma única vez, o homem também só morre uma única vez e aguarda depois disso o juízo. Então nós temos a conclusão de que se Jesus morreu uma única vez, assim como todos os homens morrem uma única vez. Ok? Nós temos isso aqui falando no texto. Ao morrerem uma única vez, estes recebem o juízo. Então, no além não existe uma segunda chance, certo? Uma vez que você está no Hades, uma vez que você está no céu, não tem como você cair dessa condição, sair dessa condição, ok? Então aqui a Bíblia vai contradizer a crença da reencarnação. Então essa ideia de que o Espiritismo é baseado na Bíblia Sagrada, é, de certa forma, uma religião cristã, muitos se dizem cristãos, muitos espíritas se chamam a si mesmos de cristãos, e muitos cristãos, inclusive, católicos e alguns evangélicos também, acreditam na doutrina da reencarnação, entendeu? Por mais contraditória que ela seja com aquilo que a gente está falando aqui hoje. Aí vamos lá agora também para a história do rico e Lázaro contado por Jesus lá em Lucas 16, versos 19 a 31. Lembre-se que nós estamos tratando a questão da reencarnação à luz do Novo Testamento, certo? O que o Novo Testamento fala, ok? Diz assim o texto: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu. Ponto. Certo? O que aconteceu com o mendigo? Morreu. Ok? Está morto. Continuando. E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Ou seja, o que aconteceu com esse mendigo depois que ele morreu? Ele é conduzido pelos
anjos, então não são demônios, não é nada disso. Pelos anjos ele é conduzido ao seio de Abraão, que era uma forma também de descrever o paraíso, né? Quando o ladrão na cruz está lá morrendo, ele fala para Jesus: Jesus, lembre-se de mim quando entrares no teu reino. Jesus responde para ele assim: olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então lá no grego fala isso, paraíso. Então Jesus promete para ele que naquele dia ele estaria com ele no paraíso, certo? Então olha só como a doutrina da imortalidade da alma, ela faz sentido segundo aquilo que a Bíblia revela, segundo aquilo que as próprias palavras de Jesus estão revelando, tá certo? Então Jesus também falou isso na cruz. Aí há toda uma hermenêutica adventista e de muitos que negam a imortalidade da alma, colocando vírgula ali, né? Então, portanto, te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso, né? Como querendo dizer que Jesus, o hoje tinha a ver que Jesus falou assim, olha, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Então, esse estarás comigo no paraíso vai ser só depois da ressurreição, né? Segundo o entendimento dos adventistas, né? Mas isso aí é uma outra situação que não tem nada a ver, porque há outros textos que dão base suficiente para essa questão da imortalidade da alma, e esse texto aí de Jesus na cruz é só mais um deles que vai somar aos outros, ok? Então ele morre, então ele foi, e aí o texto fala que foi sepultado, ou seja, literalmente morreu, né? E no Hades, desculpa, queridos, e foi levado para os anjos no seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então o que aconteceu aqui? Morreu o Lázaro, foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, que é uma outra forma de dizer ao paraíso, e morre também o rico, certo? E é levado para o Hades. No Hades, as tuas versões vão estar inferno, que ele está errado, tá? Toda a tradução em que está escrito inferno está errada, tá ok? Não é inferno. O Hades não é um inferno. Inferno é outra coisa. O inferno é o Geena, ok? Aí está falando de outra coisa, é o Hades. Então morreu e foi levado para o Hades. E ali no Hades ele estava em tormento, ok? E aí, e clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, mais uma vez aqui, a Bíblia vai contradizer essa ideia de reencarnação, certo? Mas vai concordar com a crença na imortalidade da alma, certo? Então, ela não propaga a doutrina da reencarnação, mas concorda na questão da imortalidade da alma, não da necromancia, mas na existência da alma pós-morte, ou do espírito pós-morte, ok? Muita gente assim olha para esse texto e fala assim, mas isso aí é uma parábola. Mas, querido, nenhuma parábola trata de coisas que não condizem com a realidade. Todas as parábolas usam histórias que vão transmitir uma mensagem de acordo com a realidade, tá certo? Então não tem sentido Jesus contar essa história aqui tratando de uma questão que não é real. Por que Jesus contaria uma história assim? Olha, o cara morreu e foi para o céu. E outra ele fala assim, o cara morreu e foi para o Hades, sendo que isso não acontece na realidade. Por que Jesus contaria esse tipo de coisa? Qual a finalidade de falar esse tipo de coisa? Entende? Então não faz sentido.
Não faz sentido algum Jesus inventar uma história dessa que não condiz com a realidade. Uma coisa assim, também vamos continuar aqui, que me deu um branco no negócio que eu ia falar aqui, depois se eu lembrar eu volto aqui e falo. Então assim, alguns, né, ao afirmarmos a crença na imortalidade da alma, automaticamente concluem que estamos validando o espiritismo, tá certo? Então assim, se nós cremos na imortalidade da alma, e o espiritismo também crê na imortalidade da alma, logo estamos validando o espiritismo. Bom, estamos validando o espiritismo somente naquilo que condiz com o cristianismo. Naquilo que eles dizem a respeito da imortalidade da alma, que a alma sobrevive à morte, nisso nós concordamos. Apenas isso. Ok? Nisso nós concordamos. Não estamos validando o espiritismo como um todo, porque o espiritismo vai para além da crença na imortalidade da alma. Ele vai para a consulta a estes seres que sobrevivem à morte. Ele vai para a crença na reencarnação e, como eu estou demonstrando aqui, não é isso que o texto fala. Ok? Então, os dois haviam morrido, né? Agora, uma coisa interessante nesse texto que fala, queridos, é que os dois estavam conscientes no céu. E não somente os dois, mas Abraão também estava consciente no céu. Né? Os dois no céu, não, os dois nesse mundo pós-morte, né? Um no paraíso e o outro no Hades. Entendeu? Mas a outra pessoa aqui que muita gente ignora, que Abraão também havia morrido. Então, haviam 3 mortos que estavam ali conversando, tendo um diálogo, tá certo? Então, o rico, ele pede que Abraão envie um dentre os mortos para ir avisar a família dele acerca do Hades. Então, assim, muita gente pode pensar assim, pô, mas então, né, havia a possibilidade desse cara realmente pegar e ir de lá avisar a família dele, né? Ou seja, por meio de um médium, esse espírito que já tinha morrido, o corpo já estava lá enterrado, esse espírito vai até a família dele e se comunica com a família por meio de um médium, né? Dá um jeito de comunicar e chegar, olha galera, não venham para o Hades, certo? Aqui é um lugar de tormento, ok? Seria, né, essa é uma proposta. Mas olha o que o texto fala. Note que a resposta de Abraão, em momento algum, sugeriu um espírito de ir até eles. Ele responde que mesmo que um morto ressuscite, eles não ouvirão. Olha só, tanto que Abraão não apoia essa ideia de necromancia, que ele fala assim, olha, mesmo que um morto ressuscite. Ou seja, Abraão nem possibilita essa ideia de uma necromancia. Ele entende o que o cara está falando, ele entende aquilo como a única possibilidade real de que isso pudesse acontecer. A única forma de que Lázaro pudesse ir até a família dele, ou algum outro espírito pudesse ir até a família dele, era somente por meio de uma única forma. Qual era essa forma? Lázaro precisava ressuscitar. Esse Lázaro da história aqui, né? Não o outro lá. Mas esse tal de Lázaro aqui precisaria ressuscitar, porque essa era a única possibilidade dele se comunicar com a família desse rico. Estão entendendo? Então, o próprio Abraão aqui nessa conversa, né, independente se é uma história fictícia, se é uma parábola ou não, né, o que o texto está falando é exatamente isso, que a única possibilidade seria por meio da ressurreição, sem chance de haver uma outra forma de haver comunicação de um morto com um vivo. Qual é a única forma de haver uma comunicação de um morto com um vivo? Ressurreição. Ressurreto. A pessoa precisaria ressuscitar para se comunicar com aqueles que estão vivos. É isso que o texto está falando. Ok? Então muita gente fala assim, mas o texto então vai dar apoio ao espiritismo, apenas porque ele está falando de imortalidade da alma. Mas não há nenhum problema nisso. Não há nenhum problema entre o espiritismo e o cristianismo concordarem que a alma humana ou o espírito humano sobrevive à morte. Ele continua existindo mesmo no pós-morte, ok? Não há nenhum problema quando alguém chega e fala para você esse tipo de coisa. Certo, queridos? Poxa, eu esqueci uma outra coisa que eu ia falar do texto aqui, que pena. Se depois eu lembrar, eu volto aqui, ok? Indo para outro texto, queridos, lá em Lucas 9, ainda tratando do Novo Testamento, versos 28 ao 33,
Lucas 9, versos 28 a 33. Diz assim: E aconteceu que, quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele dois homens, que eram Moisés e Elias. Ponto, vamos dar uma paradinha aqui. Moisés, todos sabem que morreu. Por quê? Porque a Bíblia diz que morreu. Lá em Judas fala que o diabo ele brigava com o anjo lá por causa do corpo de Moisés. Por causa do corpo. Por quê? Porque ele havia morrido. Ele havia morrido, certo? Não existe, se você for ler lá no Antigo Testamento, lá fala claramente, e Moisés morreu. E ninguém sabe onde ele foi sepultado. Deus o sepultou. Ninguém sabe. Por quê? Porque ele não entrou na Terra Prometida, ele morreu sozinho. Ele morreu. Ninguém sabe aonde ele foi enterrado. Porém, o diabo e esse anjo brigaram por causa do corpo dele. É isso que lá o livro de Judas, né, vai falar. Lá, a epístola de Judas vai falar. É isso que está escrito lá. Os adventistas e outros que são contrários à imortalidade da alma, falam que Moisés ressuscitou. Ainda que a Bíblia fala que ele tenha morrido, né, e não fala mais nada a respeito disso, eles falam que Moisés ressuscitou para negar a imortalidade da alma. Entendeu? Eles inventam esse negócio, tiram esse negócio, porque para eles a única possibilidade de Moisés estar aqui agora, certo? Porque Elias o quê? Elias, tudo certo, porque Elias havia sido arrebatado, ele não tinha morrido. Então tá tudo certo. Se Elias aparecesse aqui e Enoque aparecesse aqui, por exemplo, estava tudo certo, não haveria nenhuma implicação, nenhum problema. O problema é que apareceu esse tal de Moisés aqui, que era esse Moisés que a Bíblia diz que tinha morrido. Como é que, se ele tinha morrido, como é que ele aparece aqui agora? Se o corpo dele estava enterrado lá, como é que ele está aqui agora aparecendo aqui? Porque o Elias, tudo bem, ele foi arrebatado, então ele está em corpo, né, e espírito, corpo, alma e espírito. Agora, como que o Moisés aparece aqui nessa conversa toda? Como é que o Moisés simplesmente surge aqui se Moisés tinha morrido? Então, no entendimento de alguém que não acredita na imortalidade da alma, a única forma de Moisés ter aparecido aqui é porque Moisés ressuscitou e ascendeu aos céus. Então, eles vão dizer que, baseados num livro apócrifo chamado A Assunção de Moisés, eles acreditam que esse livro falava que Moisés havia sido também, depois de ressurreto, né, que Moisés morreu, ressuscitou, então ele foi também, ascendeu aos céus, assim como Jesus também subiu, ele também havia subido aos céus. Então essa seria a única possibilidade, então, de Moisés aparecer aqui. O problema é que eu tenho o livro aqui em casa, nos meus livros apócrifos, né, eu tenho uma biblioteca de livros apócrifos aqui, eu tenho o livro A Assunção de Moisés, e não tem nada disso no livro. Do contrário, o livro fala categoricamente assim, que Moisés morreu, entendeu? Não fala nada de ressurreição. Então não existe em nenhuma literatura. Em nenhuma literatura existe essa possibilidade de Moisés ter ressuscitado. Não existe isso. Em nenhum lugar existe isso de que Moisés ressuscitou, ok? Isso daí é uma coisa que tenta se criar para negar a imortalidade da alma. Mas continuemos. Os quais apareceram com glória. Ou seja, qual é a crença da imortalidade da alma? Quando alguém morre, acontece o que com o espírito? Vai para o céu. O que é o céu? É a glória, ok? Então, os dois aparecem com a glória. Eles já estavam na glória e agora aparecem, tanto Moisés quanto Elias. E falavam da sua morte, o qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles dois homens que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti,
uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. Então, por que isso daqui não está necessariamente em concordância com o Espiritismo? Ainda que apareceu o tal de Moisés que havia morrido aqui, ok? Primeira coisa, que não houve mediunidade. Moisés não desceu sobre uma pessoa para conversar com Jesus. Não desceu sobre um dos apóstolos para conversar com Jesus. Foi o próprio Moisés que apareceu ali. De que forma? Eu não sei. Não tem como nós explicarmos, por exemplo, o próprio Elias, que era um homem de carne e osso como eu e você, hoje estar no céu. Não tem como entender isso. Juntamente com os outros espíritos dos cristãos que morreram. Não tem como a gente entender isso. Ok? Assim como Moisés estava lá, e Moisés vem agora, juntamente com esse Elias, presente e conversa com Jesus. E aí o texto continua dizendo assim, né? Mais coisas a respeito desse texto. Cadê? Então eles aparecem em glória, apesar de não sabermos o que isso significa na sua totalidade, porque anjos também são espíritos, certo? Também se materializam de alguma forma. Ok? Anjos também, quando aparecem, também são espíritos, também conversam, também comem, né, brigam com as pessoas e também são espíritos, né? Então, essa ideia de que um espírito não pode se materializar, não pode conversar, é uma ideia de quem nega a imortalidade da alma, ok? Então, a questão que está aqui, queridos, é que não houve uma mediunidade, ok? Então isso não tem nada a ver com necromancia, ainda que ali Jesus está conversando com a pessoa que havia morrido, mas que tinha ascendido aos céus, tá certo? Uma outra coisa interessante ali que fala que é o próprio Moisés mesmo, né? É ele que aparece ali, então não era uma reencarnação dele. Então por que Moisés não tinha reencarnado? Né? Moisés estava ali em espírito, depois de mais de 1500 anos que ele havia morrido, ok? Então, seguindo em frente, ok? Então, usar ali essa situação ali da transfiguração de Jesus como prova de mediunidade não vale, ok? Ainda que seja uma consulta, né, entre aspas, uma conversa de Jesus com alguém que havia morrido, isso não é validar a necromancia em si, porque a necromancia é um espírito possuindo um outro corpo para se comunicar. Aqui não houve nenhum ato de necromancia no sentido em que o Espiritismo o entende. Tá certo? E é um aspecto também que o texto está descrevendo, que eles estavam em glória. Então, não sabemos o que é isso. Certo? Não sabemos descrever o que seja necessariamente isso daí. Tá? Ainda em relação ao Novo Testamento, é interessante que todos os encontros de Jesus com esses supostos espíritos possuindo outras pessoas, ou seja, né, era de alguma forma um tipo de necromancia, foram expulsos por ele e eles eram categoricamente chamados de demônios. Esses espíritos nunca foram chamados do nome de uma pessoa. Sai Moisés desse corpo, sai Elias desse corpo. Certo? Nunca foram chamados com nomes de pessoas. Sempre foram tratados como demônios. Ok? E isso ocorre até os dias de hoje. Né? Eu já expulsei demônios, não sei quantos que estão aí já expulsaram demônios. É a mesma coisa. A gente nunca lida com um espírito desencarnado de uma pessoa. A gente sabe que é um anjo caído que está possuindo aquela pessoa. Tá? Outro problema para o espiritismo, ainda se tratando na questão da reencarnação, é o fato do mesmo espírito, do suposto espírito que está aqui usando esse médium, está ao mesmo tempo em outros lugares do mundo também possuindo outros corpos. Isso daria uma ideia então de que esses espíritos são onipresentes, coisa que não cabe. Ok? Os espíritos não são onipresentes, somente Deus pode ser onipresente. Agora, indo para o espiritismo no Antigo Testamento, que seria o único texto aqui que a gente poderia, né, dar crédito. Há outros textos que o Norman Geisler ele vai trabalhar nesse livro chamado Reencarnação. Então, lembrando que, como nós devemos ler o Antigo Testamento? Alguns judeus realmente acreditavam
na possibilidade de se comunicarem com os espíritos dos mortos, ok? Por quê? Porque lá a lei tinha proibido da comunicação com os necromantes, né, com os mortos, a consulta aos mortos. Então alguns acreditavam assim, bom, se Deus está proibindo é porque existe a possibilidade, então, real de se comunicar com os mortos. E isso que o Antigo Testamento falava, ok? Como nós vimos no Novo Testamento, por que Deus proibiu, então? Porque é só no Novo Testamento que você vai chegar à conclusão da razão pela qual Deus havia proibido na lei das pessoas consultarem os mortos, ok? É só no Novo Testamento que você vai receber essa revelação na sua totalidade. No Antigo Testamento você não tem muito essa ideia falada ali de modo claro, ok? É no Novo Testamento que você vai ter, então, essa questão explícita, clara, de que se tratavam de espíritos imundos ou demônios, espíritos malignos, conforme a Bíblia vai falar, ok? E aí o autor de Hebreus vai falar assim, olha, não tem como. O homem só pode morrer uma única vez, né? E aí vem lá a parábola, né, ou a história do rico e do Lázaro, aonde Jesus vai falar ali, olha, queridos, né, só tem uma forma de se comunicar com os vivos, um morto se comunicar com os vivos. Qual é a forma? Se ele ressuscitar. Logo, se ele não ressuscitou, então aquele que está possuindo aquela pessoa não é, então, um espírito de uma pessoa, de um ser humano. É um espírito, sim, mas um espírito demoníaco, ou seja, um anjo caído. Ok? Então vamos lá para 1 Samuel, no capítulo 28, que é um texto bem interessante. E que muitos se utilizam para, então, defender essa ideia de que realmente é real a possibilidade de você consultar o morto. Então diz assim, 1 Samuel capítulo 28, a partir do versículo 3. Samuel já havia morrido e todo Israel o havia pranteado e sepultado em Ramá. Sua cidade natal havia expulsado do país os médiuns e os espíritas. Depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Sunem, enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampavam em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo, ficou apavorado. Ele consultou o Senhor, mas esse não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus auxiliares: procure uma mulher que invoca espíritos, para que eu a consulte. Eles disseram: existe uma em Endor. Então, vamos dar uma pausa aí. Então, a primeira coisa é que Saul não sabia aonde tinha uma necromante para ele consultar. Por que ele não sabia? Porque ele mesmo tinha ordenado que todas as necromantes fossem mortas. Okay? Então, lá no reino, lá não podia ter uma necromante, porque era morta. Soubesse de uma necromante, essa pessoa seria morta. Ok? Certo? Porém, os seus auxiliares, que depois, assim, ali olhando um pouco mais para trás, a gente vai ver que esses auxiliares, na sua grande maioria, eram pagãos. Esses auxiliares do Saul. Então, porém, os auxiliares sabiam aonde tinha uma, mesmo sabendo que as necromantes deveriam ser mortas por ordem do próprio Saul. Então, como é que esses caras sabiam onde tinha uma necromante e sem ter agido no sentido de matá-la? Eles sabiam que tinha uma, mas ficaram quietos, não falaram nada. Né? Aí, quando Saul, então, deu abertura para isso, eles falaram, olha, a gente sabe onde tem uma necromante. Né? Versículo 8. Saul, então, se disfarçou, vestindo outras roupas, e foi à noite com 2 homens. Okay? Então, ele mais 2 homens, até a casa da mulher. Ou seja, os caras sabiam exatamente onde a mulher morava. Né? Ele disse a ela: invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. A mulher, porém, lhe disse: certamente você sabe o que Saul fez. Ele eliminou os médiuns e os espíritas da terra de Israel. Por que você está preparando uma armadilha contra mim que me levará à morte?
Saul jurou-lhe por Iavé, que é Senhor, né? Iavé, no caso aqui, é o nome de Deus no hebraico. Juro pelo nome de Iavé que você não será punida por isso. Olha a gravidade da coisa, né? O cara invocou o nome santo de Deus, né? E fez esse juramento ali, sério, entendeu? O cara era louco, fora da casinha, né? Pecando contra Deus, pecando contra uma ordenança clara de Deus na lei. Ele estava ali pecando, consultando uma necromante, o qual Deus condenava a própria morte às pessoas que faziam esse tipo de pecado, certo? E aí ele está invocando o nome de Deus para validar a sua promessa. Olha que coisa séria. Aí ela pergunta, quem devo fazer subir? Perguntou a mulher. Ele respondeu, Samuel. O que Samuel tinha acontecido? Morrido, certo? Aí olha o que o texto fala. Quando a mulher viu Samuel. Quem viu Samuel? A mulher, não Saul. A mulher viu Samuel, gritou e disse a Saul, por que me enganaste? Tu mesmo és Saul. O rei lhe disse, não tenha medo. O que você está vendo? A mulher disse a Saul, vejo um ser que sobe do chão. Então, quem que viu o suposto Samuel? Foi a mulher, certo? Não foi o Saul quem viu. Quem viu foi a mulher. Saul não viu absolutamente nada. Aquela mulher que consultaria esse morto, ela teve essa visão e ela que estava se comunicando com Saul. Ela não era Samuel em pessoa que estava conversando com ele. Era a mulher que estava tendo essa visão e estava agora transmitindo essa visão para o próprio Saul. Daí ele perguntou, qual a aparência dele? E disse ela, um ancião vestindo um manto está subindo. Então Saul ficou sabendo que era Samuel, inclinou-se e prostrou-se rosto em terra. Né? Então, quem que concluiu que era Samuel? Foi o próprio Saul. Em nenhum momento a mulher falou que era que era Samuel. Foi o próprio Saul quem concluiu que era Samuel. Não foi a mulher que falou alguma coisa que era o próprio Samuel, mas foi ele que concluiu isso, certo? Uma coisa que me chama a atenção aqui é essa história de um ancião vestindo um manto, né? Eu acho engraçado isso, tipo assim, um espírito vestindo um manto. Vocês conseguem visualizar isso? Né? Ela tem uma visão e ela vê um espírito com roupa. Entende? Como é que é esse negócio assim de um espírito desencarnado usar um manto? Entende? Estão entendendo? Especialmente nesse livro aqui, queridos, esse livro aqui, ó, que é Entendendo o Oculto, o Josh McDowell, ele relata diversos. E aqui também no livro do Caio Fábio, Espiritismo Segundo o Evangelho, eles relatam várias fraudes, vários espíritas, médiuns, famosos no mundo todo, inclusive tem um aqui que ele cita bastante, o Josh McDowell, que esse cara enganou milhares de pessoas e depois ele demonstrou como que ele fazia isso, como que ele enganava as pessoas por meio dessas fraudes, certo? Assim, coisas assim, sabe, absurdas e assumidamente, não somente ele, mas vários outros, né? Médiuns famosos do mundo que depois vieram a confessar que haviam enganado as pessoas, né? Haviam enganado as pessoas, ok? Então tá ali, essa mulher falando, olha, tô vendo esse cara com um manto, né? Ela tá tendo essa visão. Saul, no caso, entendeu? Então eu sei quem que é, né? Então eu sei quem que é, ok? Então é Samuel, e ele conclui isso daí, mas tudo bem. E aí olha o que o texto fala. Samuel perguntou a Saul, mas esse Samuel aqui sai da onde, meus queridos? Né? De onde que sai esse Samuel aqui? Quem que havia concluído que era Samuel? Foi o próprio Saul, ok? Então, ainda que o texto esteja dizendo que Samuel está falando, não necessariamente era Samuel, e a gente vai ver por que depois, né? Por que você me perturbou fazendo-me subir? Esse subir aqui também é meio arriscado, né? Subir da onde? Né? Lembra que o Novo Testamento está falando? O que acontece com aqueles que morrem em Cristo Jesus? No caso, o profeta Samuel. O que acontece? Vai para o paraíso. Ok? Então como é que ele está subindo? Subindo da onde? Do mundo dos mortos? Do Hades? Ok?
Por que você me perturbou para fazendo-me subir? Respondeu Saul. Eu estou muito angustiado, os filisteus estão me atacando. E Elohim, né, que é Deus, se afastou de mim. Ele já não responde nem por profetas, nem por sonhos. Por isso o chamei para dizer-me o que fazer. Ou seja, Deus não estava querendo conversa nenhuma com ele, e ele vai lá perguntar para Samuel, que havia morrido, né, que era um homem fiel a Deus, para vir e responder aquilo que Deus não queria responder. Né? Deus não queria responder a ninguém, né, a ele. E ele vai lá e consulta o suposto Samuel que havia morrido, que era um homem que havia sido fiel a Deus o tempo todo, que abominava a necromancia. E como é que Deus permite isso? Como é que Deus valida que Samuel venha do céu, né, venha ali e tenha essa conversa com Saul? Como é que Deus permite isso? Né? E outra coisa aqui que o texto fala, que parece que Samuel veio meio contrariado, né? Que ele estava lá descansando numa boia e Saul vai lá perturbar ele. Tá parecendo que é isso, né? O espírito está lá descansando, e daí ele é perturbado de um descanso, entendeu? Um tipo de descanso consciente. É uma coisa meio que sem pé, sem cabeça, né? Tudo isso daqui nesses moldes meio que adventista, meio que, né, meio esquisito assim, entende? A pessoa está ali dormindo, daí despertada do sono para vir conversar com as pessoas, né? Que coisa esquisita. A Rose falou assim, uma verdadeira mesa branca. Bem por aí, né? Aí, lembre-se que quem está respondendo Saul não é Samuel, é a mulher que teve essa visão, que está servindo de médium, que está falando para Saul essas coisas, ok? É essa mulher que está falando, ok? Não é o próprio Samuel que apareceu ali, está falando com ele. Ela está sendo essa ferramenta, a boca que o suposto Samuel está conversando com Saul. Vou correr aqui, queridos. Diz Samuel, por que você me chamou, já que Yahvé se afastou de você e se tornou seu inimigo? Yahvé fez o que predisse por meu intermédio. Rasgou de suas mãos o reino e o deu a seu próximo, a Davi. Por que você não obedeceu a Yahvé, nem executou a grande ira dele contra os amalequitas? Ele lhe faz isso hoje. O Senhor entregará você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus, e amanhã você e seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. Então, quem relatou esse relato, uma vez que Saul havia morrido, né? Depois, quem que foi lá e relatou isso que tinha acontecido uma vez que Saul morreu? Foram os dois auxiliares, aqueles dois que eu falei para vocês lá no versículo 8, que tinham ido com Saul, foram esses dois que relataram o que tinha acontecido depois. Por que depois da morte? Porque Saul não podia, de maneira alguma, assumir diante do povo que ele tinha consultado uma necromante. Ele não poderia fazer isso. Porque se ele fizesse isso, ele seria apedrejado, morto, porque era um pecado gravíssimo em Israel você consultar uma necromante, ok? Lá em 1 Crônicas, né, 10:13, diz assim, ó. Assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar. Então foi por causa desse pecado também que ele morreu. Então assim, Deus ainda ajudou o cara no pecado ali, né? Deus vai lá, vou dar uma chance para esse cara, né? Vou lá liberar um morto lá, vou liberar Saul para ir lá e conversar com Samuel, para conversar com Saul. Então a profecia ela envolvia algumas coisas aqui. Que Yahvé entregaria ele e o povo de Israel nas mãos dos filisteus. No outro dia, Saul seria entregue nas mãos dos filisteus. No outro dia, os filhos de Saul também seriam mortos. Yahvé também entregaria o exército de Israel nas mãos dos filisteus. Então, a profecia se cumpriu conforme Samuel profetizou. Então, primeiro, Saul não foi entregue na mão dos filisteus. Saul cometeu suicídio. Lá diz isso lá em 1 Samuel 31, versos 4 a 5.
Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então pegou a própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu com ele. Ok? Então, assim, ele cometeu suicídio. Ele não foi entregue na mão dos filisteus. Ele cometeu suicídio. Ele se matou. A segunda coisa que o texto fala, então, que os filhos dele também seriam mortos. Todos os filhos dele seriam mortos. Então, não morreram todos os filhos de Saul. Somente 3 dos seus filhos morreram. Lá em 1 Samuel 31, 8... Cadê? Isso. E em 2 Samuel... Desculpa, é 2 Samuel 2,10 e 2 Samuel 21, 8 diz que sobreviveram ainda Isbosete, Armone e Mefibosete. Ou seja, esses 3 filhos de Saul não foram mortos pelos filisteus, então continuaram vivos. Então a profecia também falhou nisso. Primeiramente, então, que Saul não foi entregue na mão dos filisteus, ele se matou. Segunda coisa, que não morreram todos os filhos, morreram 3 apenas, os outros 3 sobreviveram, tá ok? A outra coisa é que o texto fala, a profecia fala que Saul estaria com Samuel no outro dia, ok? Ou seja, estaria morto no outro dia. Porém, Saul não morreu no dia seguinte da profecia. Ele só foi morrer dias depois, né? Por exemplo, lá no capítulo 28 de 1 Samuel, Saul consultou a necromante, ok? Daí no capítulo 29, os filisteus encontraram com Davi em Afec. Daí Davi é expulso de lá. Aí no capítulo 30, diz que Davi demorou 3 dias para chegar a Ziclac, que foi depois que ele é expulso dali, ele demora 3 dias para chegar lá. Ou seja, Saul não foi morto antes de 3 dias. Okay? Saul foi morto somente depois desses 3 dias. No versículo 17 diz que ele ficou mais um dia guerreando, no caso Davi, guerreando contra os amalequitas que haviam sequestrado suas 2 esposas. E em 2 Samuel 1:1-2, diz que faziam 3 dias que Davi estava em Ziclac, quando um jovem chegou do campo de guerra onde Saul havia morrido. Agora leiam o que o jovem descreveu. Lá no capítulo 31, né, de 1 Samuel, fala que Saul havia se lançado sobre a lança e havia morrido. Mas olha o que fala lá em 2 Samuel, no capítulo 1, dos versos 1-10. Depois da morte de Saul, Davi retornou de sua vitória sobre os amalequitas. Fazia 2 dias que ele estava em Ziclac, quando no 3º dia chegou um homem que vinha do acampamento de Saul, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Ao aproximar-se de Davi, prostrou-se em terra em sinal de respeito. Davi então lhe perguntou: de onde você vem? Ele respondeu: fugi do acampamento israelita. Disse Davi: conte-me o que aconteceu. E o homem contou: o nosso exército fugiu da batalha e muitos morreram. Saul e Jonatas também estão mortos. Então Davi perguntou ao jovem que lhe trouxera as notícias: como você sabe que Saul e Jonatas estão mortos? O jovem respondeu: cheguei por acaso ao monte Gilboa, e lá estava Saul apoiado em sua lança. Ou seja, Saul não estava morto quando ele chega lá. Ok? Não estava morto. Os carros de guerra e os oficiais da cavalaria estavam a ponto de alcançá-lo. Quando ele se virou e me viu, chamou-me gritando, e eu disse: estou aqui. Ele me perguntou: quem é você? Sou um amalequita, respondi. Então ele me ordenou: vem aqui e mate-me. Estou na angústia da morte, mas ainda vivo. Por isso aproximei-me dele e o matei, pois sabia que ele não sobreviveria ao ferimento. Peguei a coroa e o bracelete dele e trouxe-os para ti, meu senhor. Ou seja, e aí tem uma segunda situação, assim, uma segunda história aqui, né? Lá no capítulo 31 fala que ele se matou, ok? E aqui em 2 Samuel está falando que um jovem chega lá e encontra ele ainda vivo, ok? Chega lá, encontra ele ainda vivo, e aí
em obediência ao que ele havia pedido, vai e então mata o Saul, ok? E aí arranca lá a coroa e o bracelete e traz para Davi. E aí, meus queridos, lá no capítulo 31, no verso 8, lá de 1 Samuel, no versículo 8, diz assim, ó: no dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Então, só quando os filisteus encontraram Saul e morto, só quando isso? Depois de 3 dias que havia começado a guerra, né? Somente no 4º dia, então, é que eles encontram lá o tal do Saul morto. Ok? E aí isso vai também entrar em concordância com isso que esse mensageiro havia falado. Que ele chega lá e Saul ainda está vivo e ele então termina de matar Saul. Provavelmente estava lá ferido por causa da lança lá, né? E ele acaba sendo morto. Pelo menos, né, o texto é o que parece dizer aqui. Ok? Então assim, queridos, mas, digamos assim, mesmo que essas profecias pudessem ser verdadeiras e tivessem ocorrido, ainda assim, não seria uma validade para que essa necromancia fosse de fato algo real e verdadeiro. Por quê? Porque a Bíblia fala no Antigo Testamento que Deus permite que certas profecias se cumpram para provar o coração do homem, se o coração do homem está na profecia ou nele. Uma vez que Deus condena a necromancia, mesmo que um necromante venha entregar uma profecia que se cumpra, que seja verdadeira, aquela profecia não vem da parte de Deus. Okay? Deus permite que ela se cumpra para provar o coração do homem. Ok? Alguém perguntou aqui, como rebater sobre quem entende e defende que João Batista era a reencarnação de Elias? A Bíblia não fala que ele é a reencarnação de Elias, né? A própria Bíblia fala que ele tinha o espírito de Elias, né? João Batista tinha o espírito de Elias. E o mesmo texto lá no Antigo Testamento, quando fala de Eliseu, né, que Eliseu também recebeu lá o espírito de Elias, né? Então, assim, só que Elias estava vivo, né? Elias estava vivo e ele recebe esse espírito do Elias estando vivo, né? Uma coisa que o Norman Geisler trabalha nesse livro Reencarnação, é justamente esse texto. Esse livro, inclusive, sobre a reencarnação, do Norman Geisler, ele trata cada versículo desse utilizado pelo Espiritismo, tentando ter uma base bíblica para isso. Ok, queridos? Isso, João pregava no mesmo espírito de Elias, mas o mesmo espírito, né, não era o espírito de Elias por meio dele, né? O mesmo espírito, porque ele também vivia no deserto, também comia, né, gafanhotos, então tinha algumas coisas assim, né? Amém, queridos? Sem mais perguntas, então é isso. Mas como eu falei, isso é uma questão muito resumida, né? Muito, né, compacta para a gente tratar de um assunto muito complexo, tá certo? Mas eu indico para vocês esses livros mesmo, né? Principalmente esses 2 do Caio Fábio, são bem ricos assim, né? Você pode tentar conseguir aí pela internet, né? Se eu conseguir alguma coisa aí, se alguém quiser me contactar, eu posso tentar conseguir para vocês aí, ok? Mas é isso, queridos. Deus os abençoe, estamos juntos. Qualquer dúvida é só me falar que a gente está aqui para isso, tá bom? Fiquem com Deus, Deus os abençoe, vamos nos falando. Um abraço para todos.